tudo bem? Neste vídeo aprenderemos um pouco sobre a conceituação e as bases neurais da linguagem. Segundo o neurocientista Eric Kandel, em seu livro Princípios de Neurociência, a linguagem é possivelmente a maior habilidade e conquista dos seres humanos. Apesar da sua complexidade, a maioria das crianças em torno dos 3 anos de idade já consegue se comunicar bastante bem, tendo adquirido os principais aspectos que a caracterizam. Mas afinal, o que é linguagem? Quando ouvimos essa palavra, geralmente pensamos em diferentes línguas, como o português e o inglês, mas na verdade, ao usar o termo linguagem, nos referimos a uma função cognitiva. E mais especificamente, de acordo com a Sociedade Americana de Fonoaudiologia, a linguagem é a capacidade para compreender e usar um sistema complexo e dinâmico de símbolos em modalidades diversas para comunicação e pensamento. E parece complicado, né? Mas calma, vamos por partes. Dessa definição, é preciso destacar que a linguagem é uma forma de comunicação, e assim envolve sempre a compreensão e a expressão. Ao falar de modalidades diversas, queremos dizer que a linguagem é uma habilidade que nós seres humanos possuímos, que nos permite tanto pensar quanto nos comunicar com outras pessoas, seja oralmente, ao ouvir e falar, por meio da escrita, ao ler e escrever, ou ainda através de outras modalidades, como identificar e articular gestos. Isso é importante, pois os transtornos de linguagem que falaremos depois têm relação com disfunções cerebrais que afetam a rede de áreas de linguagem. E assim, se temos uma dificuldade de expressão da linguagem, ela vai se manifestar tanto na fala como na escrita, embora em alguns casos uma modalidade possa estar mais afetada do que a outra. A partir dessa definição inicial, vamos pensar um pouco. Será que animais têm linguagem? A resposta é que, apesar de alguns animais terem sistemas de comunicação bastante sofisticados, não chamamos sua comunicação de linguagem, pois, até onde se sabe, ela não é criativa. Seus conteúdos são restritos, em geral relacionados à presença de alimentos, predadores e à reprodução. Além disso, os sistemas de comunicação dos animais não humanos não têm características importantes da linguagem. A principal dessas características é que, a partir de um conjunto de símbolos e regras finitos, podemos compreender, expressar e pensar em uma quantidade ilimitada, infinita de conteúdos, e não somente aqueles relacionados ao presente ou a coisas que existem de modo concreto. E os códigos de programação são considerados linguagem? Bem, esses são chamados de linguagem artificial. Assim, suas características e funções são diferentes da linguagem natural, que é usada por grupos de indivíduos e se desenvolve naturalmente a partir de interações sociais. E as línguas de sinais? Essas sim são linguagem, porque têm todas as características presentes na definição. Diferem-se das línguas orais pela modalidade, pois as línguas de sinais, como a Libras, têm como entrada a ser compreendida estímulos visuais, e não os auditivos, e como expressão, os gestos. Mas todas as línguas que fazem parte da função cognitiva da linguagem, sejam orais ou de sinais, possuem semelhanças nas fases de desenvolvimento e nas áreas cerebrais envolvidas. Para o desenvolvimento da linguagem ocorra de forma esperada, as crianças precisam ser expostas à linguagem em situações de interação social em períodos chamados críticos ou receptivos do desenvolvimento, que são os primeiros anos de vida. Na década de 1970, o psicólogo Peter Amos mostrou que bebês de poucos meses de vida são muito bons em escutar e distinguir fonemas de todas as línguas do mundo. Já os adultos só conseguem perceber diferenças entre os fonemas das línguas que utilizam para a comunicação e a que foram expostos nos primeiros anos de vida. Pense que, dependendo da língua materna, uma pessoa que está aprendendo português depois de adulto pode não ouvir nenhuma diferença entre os fonemas finais de avô e avó,
ouvindo como se fossem exatamente a mesma palavra. E o mesmo acontece com fonemas de todos os idiomas diferentes do nosso nativo. Por isso, alguns dizem, de modo até meio poético, que bebês são universalistas, podendo aprender igualmente bem quaisquer idiomas a que sejam expostos precocemente. Ao final do primeiro ano de vida, os bebês já aprenderam os fonemas pertencentes à língua que foram expostos e se tornaram especialistas neles, deixando de serem universalistas, e reconhecem palavras desse idioma específico, mesmo que ainda não saibam seus significados. Por volta dos 12 meses de idade, as crianças compreendem cerca de 50 palavras e já podem começar a produzir uma fala com as primeiras palavras do seu idioma materno. Já aos 3 anos, as crianças já conhecem cerca de 1000 palavras e criam frases longas, enquanto os adultos conhecem em torno de 70.000 palavras. É importante ressaltar aqui que há muita variabilidade nessas quantidades de vocabulário e idade de desenvolvimento, dependendo dos estímulos que a criança recebe do ambiente, especialmente das oportunidades de interagir com adultos em situações de diálogos. Há estudos que mostram, inclusive, que fatores sociais, como escolaridade dos cuidadores e nível socioeconômico, também podem fazer o vocabulário adquirido em cada idade variar. Além disso, há diferentes dificuldades, atrasos e transtornos do desenvolvimento da linguagem. E assim, por diferentes razões, algumas crianças vão apresentar trajetórias diversas de desenvolvimento. Quando a exposição à linguagem se dá de forma tardia, após o período sensível, alguns aspectos não serão plenamente desenvolvidos. Sabemos disso a partir dos famosos casos de Victor e Jenny, estudados pelos cientistas Jean Itard e Susan Curtis. Victor foi encontrado aos 12 anos em uma floresta no sul da França, não tendo sido exposto à linguagem até então. Já Jenny passou sua infância confinada em um quarto e sem interação social, apesar de ter tido algum contato com a linguagem, principalmente por ouvir a TV. Nenhum dos dois tinha desenvolvido a linguagem. Em ambos os casos, foram feitas intervenções intensivas quando eram adolescentes, e eles puderam desenvolver alguns aspectos da linguagem, mas não a gramática. Isso nos mostra que as áreas cerebrais que respondem pela estruturação gramatical e sintática da linguagem precisam receber o estímulo linguístico por meio de interações sociais nos primeiros anos de vida, para que possam se desenvolver da forma esperada. Isso é diferente quando adquirimos uma segunda ou terceira língua, porque nesses casos a rede de linguagem já se desenvolveu para a língua materna adquirida no período sensível, e assim conseguimos adquirir outras gramáticas. A essa altura, em especial se você já assistiu a outros vídeos sobre neurociência, você deve estar se perguntando quais são as regiões corticais envolvidas para o processamento da linguagem, não é? Então, esse será o tópico a seguir. Os circuitos encefálicos da linguagem foram identificados pela primeira vez nos estudos de afasias, que são distúrbios nos quais aspectos específicos da linguagem podem ser perdidos por danos a determinadas regiões do cérebro. Na maioria dos indivíduos, lesões no hemisfério esquerdo vão levar a diferentes tipos de afasia, dependendo da região, alguns afetando mais a expressão, outros a compreensão, e em diferentes gravidades. A área de Broca, que fica na região frontal lateral esquerda, foi descrita pela primeira vez por Pierre-Paul Broca, em 1861, na França. Ele observou alterações na produção da linguagem do paciente que tinha uma lesão nessa região e ficou conhecido como paciente TAM, pois toda vez que ele tentava verbalizar algo, ele só produzia esse som. No entanto, ele parecia continuar compreendendo a linguagem de forma intacta. Hoje, o fato dessa área estar próxima ao córtex motor primário nos faz ver como faz total sentido que ela esteja envolvida na parte mais motora da linguagem, que é a fala.
Hoje também já se sabe que a afasia de Broca acarreta um prejuízo no processamento gramatical. E mesmo em casos não tão extremos como o paciente TAM, a fala produzida é difícil e lenta, faltando entonação melódica. Mas muitos ainda assim conseguem se comunicar, pois a escolha e produção de substantivos geralmente é correta. Já as palavras de função mais gramatical, como verbos, preposições e conjunções, são mal usadas ou estão ausentes. E mesmo a compreensão de frases que dependem de regras gramaticais fica comprometida nesses casos. Na mesma época das descobertas de Broca, mas na Alemanha, tínhamos Karl Wernicke, que descreveu 2 casos de afasia associadas à lesão no giro temporal superior esquerdo, conhecida hoje como área de Wernicke. A fala desses pacientes fluía sem esforço, sendo melódica em um ritmo normal. Já o conteúdo era muitas vezes incompreensível, pois a ordem das palavras nas frases não fazia sentido, ou mesmo as palavras escolhidas não representavam o significado pretendido. Eles também mostraram dificuldades de compreensão de frases faladas por outros. A área de Wernicke, então, é considerada de forma geral a área que associa sons, ou melhor, fonemas, a seus conceitos e significados, como uma espécie de dicionário. Embora se generalize bastante falando que a linguagem é processada no hemisfério esquerdo e de fato exista alguma especialização para esse hemisfério em aspectos críticos do processamento da linguagem, o hemisfério direito também é recrutado, principalmente para a compreensão e expressão de metáforas, provérbios, piadas, além de integrar os aspectos não verbais, como a prosódia, que é a entonação da linguagem, que pode mudar totalmente o sentido das palavras e frases, além de indicar estados emocionais e de humor dos falantes. É importante sempre salientar que funções cognitivas complexas não podem ser localizadas em regiões específicas. Há regiões críticas, sem as quais a função é profundamente abalada, como nas afasias. No entanto, o funcionamento perfeito da linguagem depende de circuitos envolvendo muitas regiões corticais e subcorticais de ambos os hemisférios. Então é isso, pessoal! Espero que esse seja apenas o começo de suas descobertas sobre neurociência da linguagem. Essa fascinante função cognitiva é de suma importância para a vida em sociedade, assim como para a organização e transmissão do conhecimento. Até mais! Para mais informações sobre pesquisas atuais da neurociência da linguagem, podem acessar o site do GELC, um grupo de pesquisas que se dedica a esse tema, em neuro.ufabc.edu.br/GELC.